Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Bruno. Eu preparei uns slides para a gente acompanhar a palestra hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mais especificamente, vamos abordar o tema Pedras no Caminho. Bom, iniciando, peguei um trecho que está na Bíblia, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 29, que fala o seguinte: essas são as palavras que foram ditas por Jesus, tá? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Primeiro a gente, trazendo primeiro a interpretação desse texto, isso está em Mateus, na parte que fala sobre o Sermão da Montanha, que é um sermão profético. Jesus lá está fazendo uma espécie de profecia. Ele está falando coisas lá no passado, mas que a gente vai observando ao longo da história, e agora no nosso período que a gente se encontra, muito daquilo está fervilhando. Isso já mostra que naquela época já existiam falsos profetas, mas ele também está mostrando que sim, também nos nossos tempos também existem falsos profetas. E se a gente for tentar entender o conceito assim, de profetas, a gente poderia pensar que profetas são pessoas que, de certa forma, possuem uma certa mediunidade, a princípio, que conseguem prever o futuro. Isso seria uma interpretação um pouco mais estrita, um pouco mais limitada. Mas a ideia que seria a gente interpretar isso, o que Jesus falou em profetas, de forma mais ampla, ampliando o sentido de profeta, para aquela pessoa que de certa forma conduz o povo, de certa forma passa uma mensagem que possa conduzir as pessoas para mais próximos de Deus. E aí a gente pode ver, eu botei algumas figuras ali, Moisés com suas mensagens, com textos, enfim, que ele procurou ajudar, auxiliar, coordenar também aquele povo que precisava receber Jesus anos mais tarde. As pitonisas na Grécia, com o oráculo de Delfos, que as pessoas, os gregos, eles queriam saber de coisas do futuro. Eles iam lá nas pitonisas e eles perguntavam para elas. E elas tinham mediunidade, através dessa mediunidade elas davam respostas. Eram vistos como profetas. Os profetas da Bíblia. Botei o Chico também, uma pessoa que trouxe tanta informação, tanta mensagem boa para as pessoas, de certa forma como um profeta. A gente está pegando aqui alguns exemplos, todos eles muito ligados à mediunidade. Mas, mediunidade, para a gente entender melhor ainda o que fala a palestra de hoje, a gente tem que entender mediunidade também, não com o conceito que a gente estuda, por exemplo, no livro dos médiuns, que seria assim, que seria aquela pessoa que tem uma capacidade de conexão com o plano astral mais acentuado, que seria a mediunidade mais ostensiva. Isso é o conceito, que seria o que levou as pessoas a estarem trabalhando aqui no Centro Espírita, seriam as pessoas com essa mediunidade, a mediunidade mais ostensiva. Mas o que a gente tem que entender é que mediunidade, ela é para todo mundo. Todas as pessoas têm uma mediunidade, em um grau maior ou menor. Então, todos somos médiuns. Até porque a palavra médium, ela quer dizer ela vem de intermediário. Que seria, o que seria o intermediário? Seria o intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Todos nós somos espíritos, certo? A gente é espírito, então a gente tem, no mínimo, uma conexão com o espiritual. Só que quando a gente encarna, a gente vem para um corpo e esse corpo, de certa forma, nos limita. Então, algumas pessoas vão ter um corpo mais preparados para essa mediunidade, por trabalho, por questões de um planejamento, às vezes por necessidade evolutiva, para botar em prática isso, para ajudar, para crescer. E outras pessoas vão vir com menos, porque no orgânico, no corpo orgânico não tem essa, vamos dizer assim, desenvolvimento nas glândulas, tá? Então assim, mas todo mundo é médium.
até tem uma pergunta, né, que o Kardec fez no Livro dos Espíritos, que de certa forma ajuda a gente a interpretar isso, que é uma pergunta que o Kardec questionou em relação os espíritos, se eles influenciavam a gente. Os espíritos nos influenciam? Não me recordo o número agora. E aí os espíritos responderam, sim, influenciam, né, a tal ponto de vos conduzir. Ou seja, a gente para pensar, será que se influenciam ou não? Os espíritos responderam que influenciam tanto que podem até nos conduzir. E os espíritos, quando responderam isso, não falaram especificamente em relação a pessoas com mediunidade, a médiums. Não, eles conduzem as pessoas. Então, de forma geral, todas as pessoas estão sujeitas a essa influência dos espíritos. Que, né, também, de certa forma, vai ao encontro dessa afirmação de que todos são médiums. Né? Todos nós temos um grau maior ou menor de mediunidade. E os falsos profetas da erraticidade. Tá? Erraticidade, aqui seria o que seriam espíritos, né, que estão na erraticidade. A palavra pode ter uma interpretação um pouco estranha, mas erraticidade quer dizer espíritos que ainda não são perfeitos. Espíritos que estão na erraticidade são espíritos que precisam continuar reencarnando para evoluir. Então, o espírito que está na erraticidade é um espírito que está desencarnado entre duas vidas. Ele desencarnou e ele está esperando talvez uma próxima vida. Ou seja, é um espírito desencarnado. Falsos profetas da erraticidade seriam os espíritos que estão, né, trabalhando como falsos profetas no plano ainda, né, no plano espiritual, no plano astral. E aí a gente vai começar a entender que muitos espíritos, né, acabam sendo falsos profetas. Ou seja, trazendo informações que não estão de acordo com a polícia de Cristo, ou que estão prejudicando de certa forma. E a gente vai entender que esses espíritos têm seus motivos, né, seus motivos egoísticos ainda, né, não compreenderam, né, a importância da mensagem de Cristo, e eles acabam, né, com esses interesses deles, tentando, né, semear essas falsas ideias, né, por isso são falsos profetas. E a gente pode observar isso, o que acontece? Se todo mundo é médium, se todo mundo tem um certo grau de mediunidade, e todo mundo sofre uma certa influência de espíritos, a gente pode estar em algum momento sofrendo influências, né, desses espíritos que estão desencarnados, falsos profetas. E aí a gente pode observar, para tentar ver se realmente tem ou não, em relação aos nossos comportamentos, em relação às nossas atitudes. Geralmente, né, esses espíritos eles gostam de semear a discórdia, de semear a divisão, de semear aquilo que vai causar intrigas, vai causar brigas. Né? Se a gente em algum momento, né, a gente teve alguma situação ali de discórdia e a gente ouviu aquela vozinha, assim, às vezes é um pensamento, vai deixar assim, né? vai deixar desse jeito, né? Vai para casa sem... E aí a gente fica com aquilo. E aí às vezes a gente acha que tem que, né, bater de frente, que tem que... Né? E muito comum, né? Às vezes o nosso comportamento, já vi isso, gente, em caso de pessoas, família, pessoas, né, que eram muito próximas, brigarem pelo WhatsApp por questões políticas, por questões de futebol, por questões de religião, e não se falarem mais. Né? Não terem um problema, uma discussão que aconteceu ali no WhatsApp e tipo, racharem a família. Né? Influência talvez de falsos espíritos. A gente se deixou levar, a nossa atitude sempre, né, nós temos sempre o nosso livre-arbítrio de escolha, porém, né, em algum momento ali de estresse, a gente baixa a frequência, não pensa no que a gente está fazendo e se permite, se deixa levar, coisas assim acontecem. Aí eu fico pensando, né, todo o planejamento espiritual que tem aquela pessoa para vir naquela família, se prepara, né, para acertar, para continuar evoluindo, para se acertar do passado. E aí, por causa de uma discussão, por causa de política, futebol, religião, acabam brigando e evitando, prejudicando todo um planejamento por causa de terceiros que mal sabem quem a gente é, que estão mais preocupados com eles mesmos, né, e a gente não para pensar nessas coisas. E aí onde que está
a nossa tolerância, onde que estão as coisas que a gente pode aprender aqui, que a gente está entendendo, e se deixa levar muitas vezes por essas influências, né? Aí eu estou falando para vocês, bom, tem espíritos que são falsos profetas, né? Tem espíritos que passam, divulgam informações que são contrárias à política do Cristo, que são contrárias à nossa evolução. E aí eu pergunto, né, eu me questiono, bom, mas e o livro dos espíritos, né? Os livros deixados por Kardec, eles não foram também deixados por espíritos? Foram deixados também por espíritos. Mas a gente tem que começar a entender, né, como que Kardec fez toda essa codificação para ver os critérios que ele teve para saber selecionar o que era a informação que podia botar ali, informação que não podia botar ali. Porque dependendo, né, será que não teve tentativa de alguns espíritos de introduzir alguma mensagem, algo negativo ali? Ou então, como é que funcionou a codificação do espiritismo? Lá nos primórdios, né, na França, começou a acontecer um fenômeno físico que começou a chamar a atenção de toda a sociedade. A gente está acontecendo um evento, né, bastante famoso na França, as Olimpíadas, mas naquela época também começou a acontecer um evento que chamou muita atenção, que eram as tais das mesas girantes. O que eram as mesas girantes? As pessoas estavam reunidas em casas, em jantares, e as mesas, elas se movimentavam. Elas, né, como diz o nome girantes, elas giravam, elas levitavam, elas subiam, elas faziam barulho, davam batidas, sons. E isso começou a chamar a atenção das pessoas. Né? Como assim? O que está acontecendo aqui? Né? E ninguém sabia o que era aquilo. E aí chegou a um ponto daquilo ficar tipo assim, tão famoso e as pessoas se divertirem com aquilo, que as pessoas faziam festas em suas casas, era coisa assim da alta sociedade francesa. Elas faziam festas e combinavam com as pessoas e aí diziam, não, vai ter mesa girante. Então as pessoas iam para os lugares para ver isso, elas queriam ver. Até que chegou um convite, essa informação para o Kardec. Kardec, né, que não era o nome dele Kardec, ele era Leon Hippolyte Denisard de Rivail, né? Ele ficou sabendo disso, só que o Kardec ele era uma pessoa muito cética. Naquela encarnação a espiritualidade preparou ele para que ele fosse cético. Ele estudou no Instituto Pestalozzi, que era um instituto científico, bastante científico da época, ele aprendeu metodologia científica, tudo isso, né, já preparado, para no momento que ele entrasse em contato com isso, ele olhasse aquilo ali com outros olhos, com um olhar desconfiado de que o que está acontecendo ali? Será que não são as pessoas? Será que não é a energia mental das pessoas? Será que não é o magnetismo delas? Será que o que está acontecendo? E aí, investigando tudo, ele foi indo atrás, ele percebeu, descobriram que fazendo perguntas, as mesas respondiam, né? Eles combinaram, uma batida é sim, duas é não. Eles faziam perguntas e às vezes vinha sim, às vezes vinha não. Até que ele começou a perceber que ele começou a fazer perguntas mais complexas e eles obtinham respostas mais complexas ainda. Coisas que nenhuma das pessoas presentes teria esse conhecimento. E aí o Kardec, muito sábio, pensou, opa, se nenhuma pessoa aqui presente tem esse conhecimento, da onde que está surgindo esse conhecimento a mais? Se é algo a mais. Deve ser um outro ser inteligente. E ele continuou esse processo. Até que ele entrou em contato com médiums, e aí a mediunidade foi desenvolvendo, teve todo um processo, até a mediunidade se desenvolver a psicografia, que o espírito se utilizava, né, do braço de um médium para escrever. E o sistema que o Kardec fez foi o seguinte, ele se comunicou com vários médiums na França inteira, inclusive de outros países também. E ele fazia as mesmas perguntas para essas pessoas, todas as regiões. E eles comunicavam por cartas, né, naquela época. E o que acontecia? As respostas vinham até ele, chegavam as respostas, ele comparava várias informações, várias respostas, e ele via algumas que às vezes não estavam condizentes. Tinha muitas iguais, muitas parecidas, semelhantes, e algumas que destoavam daquilo ali, que era uma ideia contrária, que era mais confuso. O que o Kardec fazia? Ele tirava essas aqui estranhas e segurava as outras. Porque daí o que ele estava fazendo? Ele estava verificando se, né, vários médiums em locais diferentes com respostas semelhantes. Porém, alguns médiums com uma resposta um pouco diferente. Se aquele médium tivesse ou mal intencionado, ou por sintonia, às vezes, permitido que algum espírito, um falso profeta da erraticidade, quisesse
ludibriar, quisesse enganar, quisesse atrapalhar, prejudicar o trabalho que ele estava fazendo, ele conseguia dessa forma separar. E foi assim que Kardec fez e escreveu os livros. Então ele teve toda uma metodologia. E aí a gente pode trazer um pouco para a nossa vida de ser mais observadores, de ser mais críticos com a informação que a gente ouve, que a gente vê,